Nós vamos ler a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, o capítulo 10. Eu leio os versos de 19 a 22. Hebreus 10, de 19 a 22. Estamos numa noite de celebração da ceia em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, os versos de 19 a 22. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Ainda em Hebreus, o capítulo 4, os versos de 14 a 16. Hebreus, capítulo 4, os versos de 14 a 16. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Que seja esta uma noite, quando encontramos graça da parte de Deus. Amém. Quando a palavra de Deus diz que devemos nos aproximar de Deus no momento da necessidade e encontraremos a ajuda de que precisamos, de que aproximando-nos de Deus no momento da necessidade receberemos graça, porque Jesus nos abriu um novo e vivo caminho. Nos perguntamos qual é este momento de necessidade. Que necessidade é essa? Que tipo de ajuda precisamos? E o que significa receber graça, encontrar graça? Penso que, olhando o que a Bíblia está nos ensinando, especialmente neste contexto da carta aos Hebreus, o momento da necessidade é o momento da tentação. É o momento quando o mal bate à nossa porta. Como, por exemplo, o mal bateu à porta de Caim. E Deus interpelou a Caim dizendo: o mal bate à tua porta e a ti cumpre dominá-lo. O que Deus está dizendo a Caim é que este é um momento de possibilidade de você se deixar vencer pelo mal, em vez de vencer o mal. De você ser dominado pelo mal, em vez de dominar o mal. É nesse momento, o momento da tentação. Este momento quando o mal que há em nós, o pecado que habita em nós, se depara com um pecado que está fora de nós, com um mal que nos chama de fora para dentro. Como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. E se eu faço o mal que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então esse momento da tentação é o momento quando o pecado que habita em mim se depara com o pecado que está fora de mim.
O mal que habita em mim se depara com o mal que está fora de mim. E cria-se nessa situação, nessa circunstância de tentação, esse campo magnético, diabólico e pecaminoso, em que um mal vai atraindo o outro, em que vamos sendo sugados na direção do mal, tentando resistir, mas sugados. E o Paulo está dizendo, esse momento é um momento desesperador para mim. Eu grito desesperado, miserável homem que sou. Quem me livrará desse corpo mortal? Desse corpo que ainda é suscetível ao apelo e à convocação do mal. Essa é a hora da tentação. Por isso é que alguns teólogos, e eu com eles concordo, dizem que quando Jesus nos ensina a orar, não nos deixes cair em tentação, ele não está apenas dizendo, não permitas que caiamos em tentação quando esse campo magnético se forma, mas na verdade ele está dizendo, não permitas que este campo magnético se forme. Livra-me dessa situação quando o mal que há em mim se depara com o mal que está fora de mim. Porque não é toda hora, todo tempo que estamos em tentação. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus foi tentado e resistiu à tentação e resistiu a Satanás, o tentador, o diabo o deixou. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, o diabo o deixou, aguardando a ocasião mais oportuna. É quando você está fortalecido, quando você está animado, quando você está numa fase boa da vida, quando você está encorajado na sua comunidade, quando você está firmado na palavra de Deus, quando você está cultivando a sua interioridade na presença de Deus. Esse é um momento quando o mal se aproxima e ele percebe a sua resistência, a sua capacidade de resistir. E ele recua dizendo, não é hora, não é hora. Mas há aquele dia mau. Não é todo dia que é dia mau. Por isso é que Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 6, que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que sejamos capazes ou capacitados a resistir no dia mau. Então, tem um dia mau. Tem uma fase da vida de acúmulo de notícias ruins, de conflitos relacionais, de falta de paz na família, de reveses nos negócios, de necessidade financeira, de sofrimento prolongado, de orações cujas respostas tardam, de tristeza que se acumula. Um período onde pessoas machucaram você, traíram você, abandonaram você, rejeitaram você. Momentos de necessidades extremas, de carências emocionais. Momentos de crise conjugal, momentos de crise profissional. Momentos quando a sua igreja deveria ser o ambiente da sua segurança, a sua igreja é justamente aquela força destrutiva da singeleza da sua fé. É ali onde você foi ou é machucado, negligenciado, deixado de lado, o socorro não veio. É o dia mau, quando as sombras cobriram a sua vida e você está no dia mau. Por isso é que a Bíblia está dizendo, no dia mau, achegue-se a Deus. Aproxime-se do trono da graça de Deus. Faça uso deste novo e vivo caminho que Jesus abriu para você. Por isso é que diz aqui na Bíblia Sagrada que Jesus foi tentado em tudo, como nós, porém sem pecado. E por isso, Ele pode nos socorrer, porque Ele conhece as nossas fraquezas. No dia mau, quando você clama o socorro e clama pelo fortalecimento da graça de Deus, é como se Jesus dissesse, eu sei bem o que você está passando, eu sei bem o que você está vivendo, isso que você está sentindo eu também senti, esta oportunidade que se apresentou para você também se apresentou para mim, o mal se mostrou quase irresistível para você, se mostrou também para mim, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Me dê aqui a sua mão, eu tiro você daí. Me dê aqui a sua mão, eu encho você com a graça. Eu empodero você. Qual é o tempo da necessidade? É o tempo de tentação. Qual é a necessidade? O empoderamento de Deus para superar o mal, para resistir à tentação, para resistir o tentador. O que é receber graça? É ser fortalecido pelo Senhor e na força do seu poder, como escreve Paulo a Timóteo no capítulo 2. Meu filho, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Isso é receber graça. De que ajuda precisamos? A ajuda para vencer o mal. Alguém já disse que a vida cristã é difícil? O outro respondeu, não, não é difícil, é impossível. A menos que você receba graça, encontre misericórdia, e seja suprido na sua fraqueza e na sua necessidade, para superar o dia mau. Quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus nos abriu um novo e vivo caminho, que extraordinária notícia é essa? Esta compreensão do autor de Hebreus se deve à tradição de Israel, que vai fazer uma alusão à experiência de Jacó em Betel. E a expressão novo e vivo caminho provavelmente seria melhor traduzida, e especialmente para nós em tempos de internet, como Jesus nos abriu um novo acesso. Nos dá a oportunidade de ir para um outro lugar, que é aqui mesmo. Como na experiência de Jacó em Betel, Jacó está dormindo e ele sonha com uma escada que vai ao céu e os anjos descem e sobem, descem e sobem. E Jacó, ao acordar, diz, este é o lugar da casa de Deus. Deus está aqui, eu não sabia. Na tradução do hebraico, a expressão é eu não penetrava, eu não acessava, eu não me dava conta de que neste lugar há também um outro lugar. E de que neste lugar há um portal. E de que neste lugar eu posso também estar na presença de Deus. E para nós isso é extraordinário. Porque nós sabemos que não precisamos ir ao templo no domingo. Não precisamos buscar o sacerdote. Não precisamos estar no culto. Qualquer lugar, qualquer dia, qualquer hora. Nós estamos também em outro lugar, porque Jesus nos deu esse acesso. E onde se configura o dia mau, o momento da tentação, o momento da necessidade, ali há um portal. Ali você está na presença de Deus, então tome ciência, tome consciência de que está na presença de Deus e invoque o poder da presença de Deus a seu favor. E então você encontra a graça e recebe a ajuda no tempo da necessidade. É isso que o autor aos Hebreus está falando. Por isso, é que devemos nos perguntar, o que Cristo de fato fez por nós com a sua morte? Ao nos abrir esse novo e vivo caminho. Ao abrir para nós este acesso, a nos colocar nesse portal, que nos coloca na presença de Deus, na sala do trono, dentro da linguagem bíblica, nós estamos na sala do trono. O que o autor aos Hebreus está dizendo é, você está na presença de Deus, porque Jesus colocou você aí. Todo lugar em que você está é também o lugar da presença de Deus. Mas na linguagem bíblica ele está dizendo, então entre, então acesse, então atravesse o portal, que é outra forma de dizer, tome consciência. Não seja como Jacó, que estava na presença de Deus e não sabia.
estava na presença de Deus, não se dava conta, estava na presença de Deus e não percebia, estava na presença de Deus e não penetrava Deus. E, portanto, estava alheio ao socorro de Deus e à graça de Deus. O que é que Jesus faz por nós quando nos coloca nessa situação? Não apenas ele oferece um socorro para nós. Porque a palavra de Deus diz aqui que ele abriu um novo e vivo caminho. Novo faz referência ao antigo. E Jesus é apresentado como um sacerdote. Um sacerdote que pode se compadecer de nós. Temos um grande sumo sacerdote, Hebreus capítulo 4, versículo 14. Um grande sumo sacerdote. E o caminho que ele nos dá, o acesso que ele nos dá é completamente novo e vivo. Por que novo e vivo? O que existia no antigo e que Jesus agora faz novo? Há muitas diferenças entre o antigo caminho e o novo caminho. Por exemplo, no antigo caminho o tabernáculo era humano. O tabernáculo é a figura do templo de Deus. O templo em Jerusalém, ele era dividido em 3 partes. O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O santo dos santos. Esse templo foi construído por mãos humanas. O tabernáculo construído por mãos humanas. Hebreus capítulo 9, versículo 2. Mas Hebreus capítulo 9, versículo 11 diz que Jesus veio como um sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, e ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, não pertencente a esta criação. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz que Jesus entrou nos céus. No antigo caminho, o sacrifício era de animais. Capítulo 9, versículo 9. Ofertas e sacrifícios oferecidos. Capítulo 9, versículos 13 e 14. O sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros. Então eram sangues de animais. No novo caminho, é o sangue de Jesus. No velho caminho, no antigo caminho, o sacerdote entrava num templo humano, feito por mãos humanas, levando o sangue de animais, e fazia isso repetidas vezes. Diz a Bíblia Sagrada em Hebreus capítulo 9 que anualmente fazia isso. Mas Jesus se oferece de uma vez por todas, capítulo 9, versículo 9. Ofertas e sacrifícios que não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Hebreus capítulo 9, versículo 13 e versículo 14 vai dizer para nós que quando o sangue de Jesus, pelo Espírito eterno, se ofereceu de maneira imaculada, Jesus de uma vez por todas e com um só sacrifício, um único sacrifício, nos abençoou em definitivo. Hebreus capítulo 9, versículo 25. Jesus não se ofereceu repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo do Santo todos os anos com sangue de animais. Mas Jesus apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Mas a grande diferença do antigo e novo é o que está registrado, que o sangue dos animais não era suficiente para a nossa transformação. O sangue dos animais era suficiente apenas para uma
purificação exterior. Veja Hebreus capítulo 9, versículo 10. O sangue dos animais eram cerimônias de purificação e ordenanças exteriores. Capítulo 9, versículo 10. Capítulo 9, versículo 13. Se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os purificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por isso que João escreve a sua carta dizendo que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e também de toda injustiça. Não apenas nos torna cerimonialmente puros, temporária e provisoriamente puros, até que precisemos oferecer outro sacrifício, e outro, e outro, e outro, e outro. Mas o sangue de Jesus, ele nos lava por dentro. É essa a ideia da teologia, que o sangue de Jesus nos dá uma nova natureza, uma nova disposição interior, um novo compromisso de vida, uma nova experiência diante do mal. E agora, diferentemente do tempo da lei, que era exterior, nós temos esta lei dentro de nós. O que diz o apóstolo Paulo quando escreve à igreja de Corinto, no capítulo 3 da sua segunda carta, ele diz assim: olha, a lei de Deus para vocês, o evangelho de Deus, não foi escrita em pedras, mas no coração de vocês. E não com tinta, mas com o sangue de Jesus no coração de vocês. É dentro. É uma mudança interior. É uma mudança tão radical que a Bíblia chama isso de novo nascimento. É nascer de novo. Então a questão não é só o que eu faço ou deixo de fazer. Não é só uma questão de obedecer a uma lei que está do lado de fora de mim. E porque eu não consigo obedecê-la, eu venho aqui e sacrifico um animal. Aí eu ganho mais um mês. Aí eu tenho a lei do lado de fora, não consigo obedecer a lei e fazer a vontade de Deus que está do lado de fora. Eu não tenho a ajuda necessária, eu não tenho o empoderamento da graça. Então eu vivo uma vida ruim, mas eu venho mês que vem, aí eu como do pãozinho e bebo do cálice novamente, aí eu estou purificado, eu estou com os meus pecados perdoados, eu quitei a minha agenda com Deus, ok. Aí você não pode vir na igreja no domingo de celebração da ceia, você diz, mas justo no domingo da ceia, é quando eu ia ganhar mais um mês aí de... Não é algo que está fora. É uma transformação de dentro para fora. Não é como o filho ou o irmão do filho pródigo, que ele não vai, mas ele fica dentro da casa do pai, com o mal o interpelando o tempo inteiro, talvez como um voyeur do pecado do irmão, e ele diz assim, eu não vou fazer. Ele diz assim, mal, você é belo, você é bom, você é apetitoso, você deve ser uma delícia, você é maravilhoso. Eu queria deixar você entrar na minha casa, mas olha, porque eu sou de Jesus, eu não vou deixar você entrar. Mas fica aí que eu vou ficar te olhando pela janela. Fica aí que eu vou colocar uma câmera em você, eu vou te acompanhar aqui na internet. Fica aí do lado de fora, eu vou ficar te observando o tempo todo, salivando, olhando para você. Tudo bem que você não faz, e você não deixou o mal entrar na sua casa, mas é pior, ele está dentro de você. Não é isso que Jesus fala para a gente?
Não adianta nada você não matar se você odeia. Não adianta nada você não trair se você cobiça. Não adianta nada você abraçar se você tem mágoa. Não é uma questão de comportamento. É uma questão de mudança interior. Não é apenas nos deixar cerimonialmente puros e temporariamente puros, exteriormente. Mas é de mudar a nossa consciência. Que faz a gente lembrar a história de Moody, pastor. Aquela senhora que disse para ele assim, deve ser muito chato, né, ser pastor. Ele era pastor lá pelos tempos de 1800 e final do século XIX. E ele disse, chato por quê? Ele disse, você não pode ir no teatro, não pode fumar, não pode dançar. Naquele tempo os pecados eram esses, ir no teatro, fumar, dançar, sem graça, um negócio. Mas é o pecado daquele tempo. E ele diz assim, não posso? Não é questão que eu não posso. A diferença entre mim e a senhora não é que a senhora pode e eu não posso. A diferença entre nós dois é que a senhora quer e eu não quero. Não é que eu tenho uma lei do lado de fora de mim dizendo, você não pode. É que eu tenho uma nova consciência que está dentro de mim e que já não quer mais esse tipo de coisa. Então, quando nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, há algumas perguntas que precisamos responder. De onde tiramos a ideia de que podemos ter fé em Cristo, sem que as nossas vidas sejam diferentes da vida daqueles que não têm fé em Cristo? Se o novo e vivo caminho é um caminho não apenas de obediência, mas é de transformação. De onde tiramos a ideia de que ser salvo por Cristo não tem nada a ver com o tipo de pessoas que somos? De onde tiramos a ideia de que podemos ser discípulos de Cristo e continuar a praticar as mesmas coisas que praticávamos antes de nos tornar discípulos de Cristo? De onde tiramos a ideia de que a conversão a Cristo não implica necessariamente transformação? Portanto, o que é que eu faço ou deixo de fazer pelo fato de eu ser cristão? Qual é o limite aceitável para mim de dizer assim, isso aqui eu não faço? Por que você não faz? Porque eu sou de Jesus. Isso aqui eu não faço. Mas muito mais do que isso, não é só o que eu faço ou deixo de fazer. É o quanto eu estar nessa presença de Deus já foi suficiente para me transformar num tipo de pessoa que não combina com o mal. E a questão não é, eu não faço porque eu sou de Jesus, eu não faço porque isso não tem nada a ver comigo. Eu não faço e deixo de fazer, ou faço, não porque tem uma lei do lado de fora de mim que me chama para fazer isso, mas eu faço ou deixo de fazer porque eu sou assim. Essa presença de Deus em mim, e o fato de eu ter penetrado Deus está aqui, eu sei, e eu invoquei o poder da sua graça, eu invoquei o seu nome, e o fato de eu estar consciente de estar na presença de Deus e ter invocado a sua graça, o quanto isso já fez diferença em mim, a ponto do caráter de Cristo ser formado em mim. E o mal, quando bate à minha porta, eu digo, você nem me coça. Você não me incomoda.
Você não me atrai, você não me seduz. Porque por trás da sua beleza aparente eu enxergo a monstruosidade da sua realidade essencial. E isso aí que eu estou vendo não tem a ver comigo. Eu estou repelindo você, isso me dá arrepio. Eu tenho nojo desse tipo de coisa. O quanto esse novo e vivo caminho e esse sangue de Jesus sobre mim já gerou o fruto do Espírito em mim. A ponto de eu ter sido transformado como pessoa. O que me parece ser a grande diferença do sacrifício de Jesus para o sacrifício de animais. O sacrifício dos animais era uma experiência cerimonial, de fora para dentro, que garantia um tempo, tinha prazo de validade, tinha que ter sacrifício, 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 sacrifício. Por quê? Porque as pessoas continuavam as mesmas. Mas Jesus vem com uma outra proposta. Eu quero não apenas perdoar o que você fez ou deixou de fazer, mas eu quero transformar você. E quero não apenas transformar você, mas colocar em você um novo pendor, que diante do mal, a sua primeira reação é cair de joelhos e invocar o empoderamento da graça e buscar ajuda, e você vai receber. Por isso, quando estamos reunidos hoje à noite, nós estamos diante da mesa do Senhor e somos chamados por Deus ao autoexame. E não é um autoexame apenas moral. Que pecados eu cometi essa semana? Ou, acho que eu estou em pecado, eu não vou tomar ceia hoje. Tem gente que pensa assim, né? Não, eu vou tomar. Não vai tomar por quê? Porque eu estou em pecado. Então, domingo passado que você tomou, você não estava. Estava zerado de pecado. Estava tudo certinho mês passado. Esse mês não está. O que a Bíblia está dizendo é: examine-se. E então coma do pão e beba do cálice. Não é examine-se para ver se vai comer ou não. Porque a experiência da graça de Deus é proporcional à experiência da culpa. E a experiência da culpa é sempre maior quando ela extrapola o debate moral e chega lá no fundo do que a gente é. O debate moral é: não roubei, não matei, não traí. O debate que vai lá no fundo do que a gente é, não do que a gente faz ou deixa de fazer, é esse debate que nos leva a concluir: Deus, eu não tenho condição de resistir ao mal. Por isso eu caio de joelhos na tua presença e digo: me dá o fortalecimento da tua graça. Quanto mais profunda a sua experiência de culpa, mais profunda a sua experiência da graça. E quanto mais além da moral é a sua experiência de culpa, mais profundo é o trabalho da graça dentro de você. E é isso que nós estamos celebrando aqui hoje à noite. Quando eu tomo esse cálice, esse pão, eu digo assim: Senhor Jesus, eu reconheço não apenas o que eu faço ou deixo de fazer como mal, mas eu reconheço o que eu sou diante de Ti. E que bem algum habita a minha carne, e que eu sou um miserável homem. Mas eu reconheço o poder da Tua graça. E eu acesso Deus, o Teu Pai, o meu Pai. E clamo que a Tua graça seja eficaz em mim. É o que Paulo apóstolo diz: a graça de Deus para comigo não foi vã,
porque pela graça de Deus eu sou o que sou. Senhor, que eu seja o que sou, não determinado pelo meu pecado, mas que eu seja o que eu sou, determinado pela tua graça. E eu estou aqui com esse pão e esse cálice, clamando o empoderamento e a ministração da tua graça e buscando ajuda no tempo da necessidade. Eu estou me valendo desse novo e vivo caminho que Jesus abriu para mim. Não seja displicente, meu irmão, minha irmã. Não seja descuidado. Não protele essa oportunidade. Você está aqui hoje à noite. Deus está aqui. Se você não sabia, Deus está aqui. Penetre Deus. Os anjos descem e sobem. Então penetre Deus. Os anjos do Senhor hão de descer e subir sobre você para abençoar a sua vida. Não desperdice esse momento. Não apenas um momento de confissão de pecados, mas um momento de rendição à graça para a nossa transformação. Enquanto nós vamos servir os elementos da ceia, vou pedir para o Carlinhos cantar de novo essa canção tão alegre, tão linda, tão maravilhosa, que diz: Jesus mudou não só o meu caminho, mas mudou a minha vida e meu coração. Não apenas mudou o meu comportamento, as coisas que eu faço e deixo de fazer, mas Jesus me mudou por dentro. E agora eu não ando mais sozinho, porque em todo lugar que eu estou na presença de Deus. Todo lugar é também lugar da casa de Deus, é Betel, porque Jesus me colocou ali, na presença de Deus. E eu não ando sozinho nunca mais. Nunca mais eu estou sozinho, porque eu conheci o Rei. Você conheceu o Rei? Então fale com o Rei. Agora você está diante do trono do Rei. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Os irmãos que vão servir, por favor, se aproximem. Não desperdice esse momento. Não desperdice esse momento.